gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Nós estamos continuando. Nós lemos verso 15. Eu vou ler do 15 ao 23. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pai maravilhoso, é de ti que dependemos. E nesta noite tu falas pelo teu Espírito e através da tua palavra, para que em tudo o teu Filho Jesus Cristo seja glorificado, porque ele tem a primazia. Nós te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda há pouco eu estava dizendo que foi no ano 354 que se comemorou pela primeira vez o Natal. A igreja primitiva não comemorava Natal. Não existia esta festa. Aliás, o cristianismo é festa permanente, é celebração contínua. Desde que o evangelho chegou a este mundo, é uma mensagem de alegria. Nós vamos falar ainda pouco sobre este ponto. Esta festa foi introduzida depois de Constantino, quando a igreja, para cristianizar algumas festas pagãs, deu a conotação do dia do solstício do inverno no hemisfério norte, dia 25 de dezembro, o dia referente a Cristo, como aquele que veio como sol nascente para trazer a luz ao coração dos homens. Muita coisa foi introduzida ao longo desses anos todos nesta festa. Muitas tradições absolutamente sem qualquer propósito, sem qualquer sentido. Mas Paulo fala aqui que Deus se fez carne. E é isto que é importante. Deus resolveu ser homem, invertendo o processo do pecado. No pecado, o homem quer ser Deus. A proposta satânica foi de fazer do homem Deus. A serpente disse: olha, Deus está blefando. Ele está colocando nas costas de vocês uma coisa que ele mesmo não quer que vocês alcancem. Mas vocês podem ser Deus. E aí, toda a nossa história é uma história de arrogância, de autossuficiência,
de onipotência, ou presunção de onipotência, de teomania. Nós somos invadidos por uma sensação de grandeza. Nós queremos ser grandes. Até mesmo o cantador de viola chegou a admitir que ele era maior do que Deus. Quando cantando aqueles versos, ele disse: eu sou maior do que Deus. Maior do que Deus eu sou. Eu sou maior no pecar porque Deus nunca pecou. Essa ideia de que eu tenho que ser maior, nem que seja no pecado, é uma coisa terrível no ser humano. É o princípio da teomania. Mas isso também não é verdade. Porque Deus, que não teve pecado, carregou o pecado de todos. Então foi maior do que aquele camarada que queria ser maior do que Deus, nem que fosse no pecado. A grande questão que me chama a atenção é que um dia Deus resolveu tabernacular, habitar, vestir a carne de um homem, ser homem. E é isto que assusta a ideia de Natal, o nascimento de Deus na dimensão do homem. Lucas capítulo 2, nós temos aqui um encontro muito interessante. Lucas 2, a partir do verso 8, nós podemos ler até o versículo... Pastor Thomas pode ler até o versículo 12, inicialmente. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Me chama a atenção, especialmente esse texto, que no dia que Jesus nasceu, os anjos não apareceram, ou o anjo não apareceu, a uma caravana de embaixadores, de diplomatas, nem a um grupo da família real. Ele se manifesta exatamente a uns vaqueiros, a uns pastores de ovelhas, a gente simples. Desce para anunciar a homens que viviam em estado de bastante pobreza. Os pastores de ovelhas eram homens simples, estavam no campo, nas vigílias da noite. O que não é provável que esta data do dia 25 de dezembro tenha sido, porque nesta época do ano, nenhum pastor se arriscaria a ficar de noite no frio da Palestina guardando ovelha. As ovelhas estariam em currais próprios e eles estariam em casa. O que dá uma ideia que Jesus deve ter nascido entre os meses de abril até setembro. Mas essa é uma questão que nós não vamos dirimir. Não há condições históricas para dizer em que mês ele nasceu. O que nós podemos verificar aqui é que ele nasceu, e quando ele nasceu, a primeira notícia do nascimento foi trazida pelos anjos a homens simples. Porque o evangelho, ele é simples, não tem nada de confuso. Certa ocasião, Jesus Cristo disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra,
porque revelastes estas coisas aos pequeninos e as ocultastes aos sábios e entendidos. Estes pequeninos aqui trata-se exatamente de pessoas que não são aquelas de cabeça mais elevada, mas pessoas que podem crer de maneira muito infantil, singela. A fé é algo extremamente simples. Tão simples que nós complicamos. Tão fácil que nós dificultamos. Porque ela é muito, muito corriqueira. Ele aparece a estes pastores e a primeira palavra dele, do anjo, foi, no versículo 10, não temais. Alguns estudiosos dizem que a expressão não temais aparece na Bíblia 366 vezes. Eu ainda não contei. Eu estou aqui andando em cima do que eu já li. Já andei observando algumas vezes a outras expressões semelhantes. Então, 366 vezes. Talvez, porque Deus queira dizer para nós, a cada dia do ano, não temais. Por quê? Porque o temor, o medo, foi o primeiro sentimento que apareceu na raça humana. Vamos dar uma lida em Gênesis 3, versículo 10, se não estou errado, pastor Thomas. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha bem, ouvi a tua voz no jardim, porque tive medo. A história do homem é a história do medo. Nós somos uma raça medrosa, tímida. Se eu quisesse provar isso aqui, eu iria chamar uma pessoa aqui e diria assim, vem aqui dar uma palavra aqui no público. Nós temos medo de público, agarofobia. Medo de multidão, da ágara. Ágaro é a praça. Medo daquele povo que está na praça. Medo de quantidade de gente. Nós temos medo porque nós temos uma imagem própria distorcida. Nós buscamos a aceitação dos outros e temos medo de que os outros nos rejeitem. Nós vestimos para os outros e temos medo da crítica dos outros. O medo é a história da nossa vida. Vivemos nos escondendo atrás de tangas, de folhas de figueira, de árvores do jardim, atrás de títulos e de coisas que nós temos. Eu já contei para vocês uma vez que eu vinha do Nordeste, parei no avião em Goiânia, sentei do lado de uma moça, uma jornalista, e eu estava lendo um livro e ela começou a fazer um certo flerte no meu livro. Ela estava querendo pegar o que eu estava lendo. Nós começamos a conversar e ela queria, por todos os modos, saber o que eu fazia. Qual era a minha profissão? E eu queria dizer para ela quem eu era. E nós conversamos desde que o avião levantou o voo até chegar no aeroporto de São Paulo. E esta moça ficou muito inquieta, querendo saber qual era a minha profissão. E eu querendo dizer para ela que eu era uma pessoa. Que eu não era um título, que eu era uma pessoa. E ela ficou muito inquieta. Quando nós chegamos no aeroporto de São Paulo, ela virou e disse assim, você é padre? Disse não. Aí ela usou outros títulos acadêmicos. Não. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa que Deus ama.
Mas nós queremos, às vezes usamos um título ou uma categoria para que nós possamos ser aceitos pelo público. Sou um empresário, sou um fazendeiro, sou isto, sou um advogado, são títulos que nós nos escondemos. Deus procura gente. Ele vem atrás de gente. E veio atrás de gente que não tinha título. Pastores do campo. Homens rudes. Homens simples. Homens com que ele queria comunicar. Está chegando alguma coisa extraordinária. Não tem mais. Medo. Nós somos uma raça medrosa. Nós temos medo até da sombra. Nós temos medo da noite. Esta semana eu atendi uma pessoa que, depois que o pai morreu, ele começou a ter problemas de medo da escuridão, do escuro. As trevas trazem grandes apreensões. Tem gente que só dorme de luz acesa. Provável que nossa sala hoje aqui nós tenhamos casos dessa natureza. Se apagar a luz, entra em pânico, tem medo. Medos mais diferentes. A primeira palavra dele foi: não temas, não temais. Aliás, esta palavra aparece para Maria também, no capítulo 1 de Lucas. No capítulo 1 de Lucas, eu acho que é o verso 30. Tá certo. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não temas. Jesus sempre vem com uma expressão: não temas. Quando os discípulos estavam apavorados porque viram um fantasma andando sobre as águas, porque ninguém pode andar sobre as águas. E eles viram um vulto, um lusco-fusco andando lá no meio daquela noite. E eles começaram a gritar, e Jesus diz: não temais. Dr. Christian Shane, um físico nuclear que morou no Brasil muitos anos, diz que Jesus não quebrou nenhuma lei quando ele andou sobre as águas. Ele simplesmente usou uma lei que nós não conhecemos. Nós hoje conhecemos algumas leis, mas não conhecemos todas as leis do universo. Nenhum milagre é quebra de lei, é simplesmente a utilização de uma outra lei que nós não conhecemos. E Jesus começa a dizer para eles: vocês estão apavorados, mas não temas, porque sou eu. Eu sou aquele que vim a este mundo para tirar o medo. Se você tem medo, você precisa conhecer de perto Cristo. Aquele que remove o nosso medo de não sermos aceitos, porque Ele aceita a gente mais indigna. Esta é a palavra forte da Bíblia. Não sou eu que aceito a Cristo, é Cristo que me aceitou. Ele me aceitou incondicionalmente. E não me aceitou pela minha performance. Ele aceitou pela sua graça. De modo que eu posso chegar diante dele sabendo que eu fui aprovado sem ter feito prova. É uma graça incondicional. Não temas. Você tem algum medo aí guardado no seu coração? Tem gente que tem medo da morte. Capítulo 2 de Hebreus. Capítulo 2 de Hebreus. Verso 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte,
estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Essa semana eu estava recebendo um telefonema de uma irmã. Essa senhora, ela teve uma experiência muito maravilhosa com o Senhor. Um dia ela recebeu uma fita do pastor Antônio Abuchaim. E ela botou essa fita. E ela ouviu esta fita durante 17 horas. Consecutivas. 17 horas. Terminava eu preciso entender o que significa nascer de novo. E ela voltava. E foi a noite toda, foram 17 horas. E ela diz, enquanto eu não entender, eu não vou parar. E aí, tomada pelo cansaço, ela não entendeu e teve que parar. Mas ela teve uma experiência muito marcante com Deus. E ela teve um câncer. Algum tempo depois. Fez um tratamento. Fez uma cirurgia. E agora o câncer voltou. E ela me ligou conversando. E disse assim. E eu perguntei como vai a senhora. Ela disse, estou muito bem. E eu disse, e a doença como está? Ela disse, está aí. O médico quer fazer um novo tratamento. Eu pedi para ele, depois das festas, ir lá para mês de janeiro, nós podemos conversar sobre o assunto. E eu disse, por que a senhora não toma logo providência? Ela disse, pastor Glênio, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu tinha muito medo de morrer. Mas hoje, eu posso dizer como o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu tiver que viver ainda para dar frutos para Ele, eu quero viver. Mas se Ele quiser me levar, eu estou prontinha para ir. Porque para mim a glória que eu vou receber diante dEle é muito maior do que tudo isso que aqui está. E a soberania de Deus está acima de tudo. E o que eu quero é isto na minha vida. Aí eu disse, minha irmã, então eu nem vou orar mais. Estou certo de que aqui estamos diante de uma pessoa que está na plena confiança. Ela disse, estamos sim, pastor, na plena confiança de que Deus é o Senhor da minha vida. Eu fico glorificando quando eu percebo que uma pessoa que tinha tanto medo da morte, agora chama, dizendo assim, olha, eu não tenho nenhuma dificuldade. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Não temas. Primeira palavra dele. Aqueles homens simples. Por que não temas? Porque hoje a terra é hospedeira do Salvador. Porque o Salvador desceu da posição de lá de Deus para a carne do homem e veio ficar no meio dos homens. Porque vocês hoje têm esperança. Aquilo que estava vedado a saída, estava num beco sem saída. Agora não. Nós temos uma nova opção. Há um Salvador habitando entre vocês. Tem alguém que se interessa por vocês. Não é habemus papa, mas habemus salvatore. Nós temos um Salvador na terra. Um Deus que se encarnou, que está vestido de carne, sangue, pele humana, e que veio por causa de mim, de você. Temos Salvador na terra, temos uma grande notícia, uma notícia de grande alegria. A primeira palavra que nós anotamos aqui foi a aceitação. Deus começa pegando de baixo para cima os menos categorizados, aqueles que têm invisibilidade social. Há um tempo atrás, um professor da USP resolveu fazer
doutorado em São Paulo em sociologia. E durante alguns anos ele se vestiu de gari e ficou dentro da Universidade de São Paulo. Vestido de gari, ele foi comer com os garis, ele andou com os garis e ele ficava varrendo as ruas da USP. E os colegas dele passavam por ele e não cumprimentavam porque não o identificavam. Não que ele tivesse mudado a sua fisionomia, simplesmente porque ele estava vestido com roupa de gari. E gari é invisível. Ele faz parte de uma categoria social de segunda classe ou de terceira. Ele serve para carregar lixo, mas não serve para relacionamento. E ele escreveu na sua tese da invisibilidade social. As pessoas não enxergam aqueles menos categorizados. Jesus procura lá trazer a notícia do céu, dizendo exatamente para estes aqui: tem motivo de ter alegria, porque há Salvador na terra, que se interessa pelos fracassados, pelos doentes, pelos encarcerados, pelos homossexuais, pelas prostitutas, pelos bandidos, pelos que estão no alto posto. Há um Salvador capaz de se mover do céu e chegar até a terra para trazer uma notícia alvissareira. Qual é as alvíceras? É que há esperança, que há saída, que não está vedado a ninguém ficar eternamente no seu gueto. Este evangelho é o evangelho da esperança, é o evangelho da perspectiva, é o evangelho da salvação. Por isso eu tenho notícia de alegria. Evangelho é uma nota alegre. É alguma coisa gostosa. Alguém disse assim: se você é triste, você é um difamador do seu Salvador. Se você é um cristão e você é triste, você está difamando o seu Salvador. Porque o cristianismo se caracteriza pela alegria. Jesus disse certa vez aos seus discípulos: eu tenho dito essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu tenho uma notícia. Qual foi a notícia? Uma notícia de grande alegria que será para todo o povo. Sinceramente, eu tenho que bater aqui com força para acordar alguém, mas também para referir a este fato. Meu irmão, se você não é um celebrador da salvação, procura outro lugar. Vá para macumba. Seja um macumbeiro mais atuante. Seja alguma coisa, um ateu, à toa, qualquer coisa. Menos um fingido para poder dizer: eu sou cristão. Cristão, tristão é absurdo. É um absurdo. Os meus pecados foram perdoados. Nenhum deles mais é contabilizado no livro da contabilidade divina. Por quê? Porque o meu Salvador assumiu o meu pecado. Por que eu vou ter agora? As minhas desavenças estão resolvidas. Porque se você não gosta de mim, azar o seu, que eu gosto de você. E por que você gosta? Porque eu tenho um Salvador que me salvou das minhas implicâncias. Ainda que eu possa ainda estar fazendo cultivo de alguma delas, elas não têm mais valor para mim. O meu Salvador é poderoso para me libertar de todas estas coisas. E ele diz: olha, nasceu o Salvador, não tem mais, tendo motivo de toda alegria. Vocês sejam uns celebradores. Quero lembrar de uma coisa.
A Bíblia diz assim, pastor Thomas, procura para mim, por favor, acho que é 1 João 4,18, ainda com relação à questão do medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor nasceu. O amor entrou na terra. O amor aceita. O amor acolhe. O amor hospeda os inválidos, os doentes, os fracassados, os marginalizados. Ora, neste amor não há medo. Este amor lança fora todo medo. Eu posso viver com cara descoberta. Eu posso entrar na festa e celebrar a festa. Eu me lembro de Jesus contando aqui naquela boda do filho, e que o pai, o rei, mandou buscar os convidados, e cada um deles dava uma resposta. Um estava ocupado, que tinha comprado uma junta de boi e ia experimentar. O outro tinha comprado um terreno lá e ia verificar o terreno. O outro tinha casado e que não estava tendo tempo, que a lua de mel estava consumindo todo o tempo. Não queria vir para a festa. Aí o rei disse, então, vai para os valados, vai para os bibocas, vai para os becos, vai para ir para esses ponta de rama e traga tudo que você encontrar. Aí a casa ficou cheia de aleijado, de manco, de cego, de tudo quanto era gente, descategorizada segundo este princípio. E a casa ficou cheia, ia uma celebração. E aí ele disse, mas ainda há lugar. Ele disse, pois então pode ir mais lá e encha a minha casa. E eu gosto de uma expressão do Brennan Manning, que ele diz assim, o reino de Deus não é um condomínio snob e seleto, é simplesmente uma casa de acolhimento, onde Deus recepciona todos os inválidos na base do único ticket de entrada, o seu amor. Deus nos ama. O amor de Deus se encarnou. O amor de Deus é a expressão grandiosa da nossa aceitação. Eu usei 3 palavras fortes da fé cristã: aceitação, alegria e amor. Deus nos aceita por causa do seu amor, para que nós nos alegremos. Há Salvador na terra. Há Salvador que desceu e se encarnou. Mas, irmãos queridos, sabe qual é a característica que usa aqueles vaqueiros, aqueles pastores tinham que ver? O único sinal que vocês vão encontrar de que Deus está na terra, o único sinal que vocês vão encontrar de que Deus está habitando, é uma criança deitada numa manjedoura, enrolada em cueiros, sobre os cuidados de uma mulher. E aqui é que me espanta. Deus dependente da criatura? O Criador agora sob os cuidados da criatura? O Criador do universo tendo que ser amamentado pela criatura que Ele criou? O sinal que o Senhor está dando de que o Salvador desceu a este mundo é uma criança? O sinal que o Senhor está dizendo que há um Deus na terra é um dependente? É um bebê? Se o pecado quer fazer de você autônomo, a salvação quer fazer de você um dependente da graça de Deus. Se o pecado quer fazer de você um arrogante, a salvação quer fazer de você uma pessoa humilde. E ninguém é mais humilde do que uma criança. Eu estava vendo um filme, desses filminhos de bichinho, que é a minha preferência na televisão, é ver filme de bichinho. Eu estava vendo com meu filho as tartarugas. Aqueles milhões, milhares de tartarugas numa praia da Índia. Elas põem os ovos ali naquela praia
e depois os filhotes caem na água. 20 anos depois elas voltam para pôr. Só 1% daqueles 600 milhões, ou 600 mil, só 1% volta. É muito pouco. O resto vai ser comida por... E aquele mundo de tartaruguinha indo embora. E aí o meu filho disse para mim assim: só o ser humano é um bicho que depende inteiramente dos pais. Se soltar uma criancinha, ela morre. Não tem jeito, ela vai ficar dependente. Tem que ter alguém que cuidar dela. Se não cuidar, ela morre. Dependência é a palavra da salvação. É a palavra da entrega total, da renúncia. Quarta-feira, uma irmã disse assim, que foi numa igreja aqui, e o pastor, lá na igreja, disse para ela que ela precisava dar o pé, um ato de sacrifício para poder crer em Cristo. E que o ato de sacrifício que ela tinha que fazer era zerar a conta bancária e a bolsa e colocar tudo aquilo no gasofilácio. Que aquilo era um ato profundo de fé que ela tinha que dar. E assim, depois a conta ia encher outra vez, e Deus ia honrar, e ela ia provar que era salva. E ela chegou para conversar comigo. E eu disse: esse pastor é charlatão. O que ele disse é muito pouco. Ele disse que você tinha que dar a bolsa, o dinheiro. Não, e o dinheiro era para botar na igreja dele. Não é assim não. Sabe o que Jesus disse? Ele disse é para renunciar a tudo. Renunciar à vida. Nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é a bolsa que ele está pedindo, não. Esse está pedindo a bolsa, ele é da turma do Judas. Só quer saber do dinheiro. Não, Jesus está querendo a vida. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não há cristianismo sem renúncia, sem negação. Aqui nós estamos diante daquele que diante dele nós não podemos fazer outra coisa a não ser nos colocar inteiramente, dizendo: Senhor, queremos ser dependentes de Ti. Eu estou sendo tratado por Deus e tratado na minha fragilidade, a olhar para Ele como o único que pode ser o arrimo da minha sorte e ser o sustentáculo da minha vida. Queridos, Natal significa: fui aceito incondicionalmente por Deus. Ele desceu, Ele veio a este mundo, Ele me buscou, Ele me aceitou, Ele me amou com um amor eterno, para que eu pudesse me alegrar por uma tão grande salvação. Você e eu podemos cantar: buscou-me com ternura, Jesus meu Salvador. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. Dos céus cantaram alegria os anjos, sim. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Oh, graça
inaudita, esta, da obra que Deus fez em nosso favor. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.